dia, galera, tudo bem? Como vocês estão? Importante que fiquem dentro de casa, hein? Fique de olho na quarentena. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a pré-história. A gente tinha começado nas aulas anteriores, mas a partir de agora vamos dar uma aprofundada agora na pré-história, certo? Para começar a entender a pré-história, a gente tem que entender que a gente vai estar falando de uma teoria do evolucionismo. Essa teoria do evolucionismo, ela é feita por basicamente Charles Darwin. Charles Darwin vai descobrir essa teoria da evolução, onde ele vai falar que existe uma seleção natural. Essa seleção natural vai fazer com que certas espécies e certos animais, eles vão evoluindo ao longo do tempo, certo? Então é correto falar pra gente que a gente evoluiu do macaco? Não, a gente não evoluiu do macaco, a gente evoluiu de uma espécie em comum, certo? A gente vai ver que no período paleolítico, ou pedra antiga, a gente vai ter um hominídeo conhecido como Australopithecus. O Australopithecus, ele tem esse nome porque ele vem de austral, que significa sul, e pithecus, que significa macacos, ou semelhante ao macaco, certo? Então a gente já sabe que o Australopithecus, ele é um descendente próximo do macaco, ou seja, são parentes. Então, quando alguém falar para você, o ser humano evoluiu do macaco, você fala, não foi do macaco, foi do Australopithecus. Voltando a falar, esse Australopithecus, ele tem esse nome de austral, sul, porque a maioria dos fósseis foram encontrados no sul da África, certo? Tendo em vista que a maioria desses fósseis foram encontrados ao sul da África, ele tem esse nome. Os primeiros Australopithecus, eles eram dependentes basicamente da alimentação de outros animais, que se referia, por exemplo, um tigre ou algum animal de grande porte caçava uma presa e deixava a carcaça ali. Os Australopithecus iam lá e se aproveitavam depois que esse predador saía para se alimentar do resto daquelas carnes, daquelas carniças, enfim, dos restos, dos detritos dos animais que sobravam. E a partir daí eles foram isso em um longo processo, lembrando que nenhuma dessas evoluções aconteceu da noite para o dia. Não vai acontecer, hoje Australopithecus, amanhã uma evolução. Não, é uma evolução gradativa, ou seja, ela vai ao longo de vários e vários anos, certo? Então a gente vai ter, primeiramente, Australopithecus, já falamos, e após esse Australopithecus a gente vai ter um hominídeo conhecido como Homo habilis. Esse Homo habilis ele vai ser conhecido por esse nome devido à sua habilidade com as mãos. A partir de agora, o Homo habilis ele deixa de ser um animal dependente somente agora da caça dos outros animais, mas começa a caçar pequenos animaizinhos. Eles vão ter uma habilidade maior de quebrar, por exemplo, castanhas, cocos e ossos de animais com as mãos, com a utilização de pedras e entre outras coisas, certo? Então já vemos que essa linha evolutiva ela já tem dois passos, Australopithecus e agora o Homo habilis. Após o Homo habilis, a gente vai ter um hominídeo, vai ter um salto muito grande dentro dessa cadeia evolutiva, onde a gente vai ter basicamente o Homo erectus. E por que esse nome? Lembrando, se Homo habilis, Homo significa homem e habilis, habilidade, então a gente vai ter o Homo erectus como o homem ereto, coluna ereta. A partir de agora, ele deixa de ser aquele animal curvado, que anda se apoiando com as mãos, precisava muito das mãos, para a partir de agora ele ser andar ereto, para ele conseguir agora andar como a gente anda hoje em dia, ele ser um bípede, certo? Dentro dessa cadeia evolutiva também, a gente vai ter vários outros homos, só que eles vão se diferenciar apenas um pouco, assim como eu disse para vocês. A evolução ela não se dá da noite para o dia, assim como ela também não é linear, ou seja, ela vai ter várias ramificações. A maioria das pessoas entendem como uma evolução aquela imagenzinha, vou colocar ela aqui para vocês, certo? Aquela imagenzinha da evolução
do hominídeo e tal, até chegando os dias atuais. Só que essa ramificação é bem maior, porque, lembra, é uma seleção natural. Quer dizer que dependente do habitat onde esses hominídeos vão, e dependendo da região onde eles estão, como clima, alimentação e várias outras coisas, a gente vai ter uma mudança desse ser humano, desse hominídeo, certo? Então, basicamente, lembre-se, a evolução ela é muito maior do que aquele gráfico de evoluçãozinha, onde tem Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, e agora o nosso próximo, que é o Homo neandertal, ou neanderthalis. O Homo neanderthalis, ele tem esse nome porque a maioria dos fósseis foram encontrados na região de Neander, que fica na Alemanha, certo? Então, o Homo neandertal, ele é o vulgo homem das cavernas. Mas ele vivia em cavernas? Não é por isso. Ele é chamado de homem das cavernas principalmente porque vários fósseis encontrados pelos arqueólogos foram encontrados dentro de cavernas, certo? Então, a partir daí, a gente chama ele de homem das cavernas. E após esse Homo neandertal, a gente vai ter o chamado Homo sapiens sapiens. Lembrando que o Homo neandertal já é um Homo sapiens. Só que uma subespécie ainda desse Homo sapiens. Então a gente vai ter o Homo sapiens sapiens como aquele que é responsável pela organização social, onde começa já a se formar um grupo de pessoas, começa a se formar clãs, eles começam a viver em famílias. Essas famílias começam a se juntar com outras famílias e construir uma sociedade, geralmente perto de grandes lagos ou grandes rios, que vão possibilitar o desenvolvimento deles, tanto na agricultura, que eles também vão começar a desenvolver, quanto em vários outros aspectos, certo? A gente vai ter agora, estudando os períodos da pré-história, a gente vai ter o primeiro período conhecido como período paleolítico, conhecido também como pedra antiga. Lembra, paleolítico significa pedra antiga. Nessa pedra antiga, nesse paleolítico, a gente vai ter diversas características que vão nomear esse período, que vão dar as principais características desse período. Principal vai ser, primeiro, o surgimento dessas espécies e a evolução delas, passando por Australopithecus, Homo habilis e chegando até o Homo erectus. A gente vai ter como característica principal do período paleolítico a caça, a coleta, o nomadismo e a utilização de ferramentas simples. Mas professor, o que é esse nomadismo? O nomadismo, ele nada mais é do que a migração, ou seja, é um povo que não tem um local fixo para viver. É um povo que ele depende muito da caça e da coleta, como eu disse para vocês anteriormente, nessas características. E como ele chega ali, tem uma árvore, ele pega a fruta daquela árvore, come e acaba aquela fruta, ele vai para outra árvore e assim sucessivamente. Ele vai mudando cada vez mais e através disso ele vai se mudando de localidade também. Então eles são nômades, eles não se fixam em nenhum lugar. Eles não têm uma sociedade fixa em tal lugar, não tem uma cidade, não tem um governo. Eles vão migrando de lugares para lugares, certo? A utilização de ferramentas simples. Como eu disse para vocês, a gente vai ter o surgimento do chamado Homo habilis. E por que Homo habilis? O que ele vai fazer, esse Homo habilis? Ele vai usar um arco e flecha? Ele vai usar uma espada? Ele vai usar um escudo? Não, muito pelo contrário. Como eu disse para vocês, ferramentas simples, são coisas básicas. Coisas que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, como um martelo. O que eles utilizariam como martelo? As pedras. Por isso é chamado de pedra antiga. A gente tem a utilização dessas pedras muito para tanto a caça quanto a utilização como ferramentas. Abrir uma castanha, abrir um osso de animal para retirar o tutano dali, onde tem certas propriedades que vão fazer esses hominídeos desenvolverem, entre outras coisas. A gente vai ter também, nesse período, um processo de transição, né, do período paleolítico para o período neolítico. A gente vai ter o chamado mesolítico, que é um período que é conhecido como meio. Ele é a fase de transição, significa pedra do meio.
Então, basicamente, esse período é só para vocês entenderem que não vira do Paleolítico para o Neolítico da noite para o dia, certo? Que vai ter um processo de evolução. Então, algumas pessoas chamam ele de período Mesolítico, que fica ali no meio, que é a faixa de transição, certo? Voltando, nesse período a gente vai ter basicamente as mesmas características, como a caça, coleta, nomadismo, arte rupestre, a gente vai ter muito, que são aqueles desenhos feitos em cavernas. Vou estar colocando aqui para vocês, certo? São esses desenhos aqui feitos em cavernas, e basicamente eles serviam para contar a história. Eles não necessariamente transpor essa história para outra pessoa, mas eles gostavam de gravar, por exemplo, suas caças, seus ritos. E como isso era feito? Era feito através de sangue de animais, de plantas, de terras e de várias outras coisas que eles encontravam para fazer a pigmentação dessas tintas, transformar aquilo lá em tinta, fazer as cores e poder fazer as pinturas, certo? Após isso, a gente vai ter um período conhecido como Neolítico. Vamos lá, período Neolítico. O que a gente vai ter nesse período Neolítico, Lucas? O que a gente vai... como a gente vai saber que eles estão nesse período Neolítico? Então, o período Neolítico, ele vai ter uma transição, igual eu disse para vocês, do Mesolítico e do Paleolítico para o Neolítico, a partir dessa evolução. Agora a gente vai ter o Homo erectus. Lembra, o Homo erectus é praticamente esse hominídeo que faz essa transição. A gente tem Australopithecus, Homo habilis, e o Homo erectus ele vai viver nessas duas eras, tanto Paleolítico como Neolítico, vai fazer esse período de transição, certo? Lembrando, mais uma vez, não se evolui da noite para o dia. A gente não está tratando de um Pokémon aqui, a gente está tratando basicamente das espécies que vão se tornar os seres humanos, certo? Então, tendo isso em vista, a gente vai ter como principais características do período Neolítico o pastoril, ou seja, vão começar a surgir pastores e tal, vão começar a surgir a criação de gado. A gente vai ter também a agricultura, onde eles vão começar a entender que, peraí, eu estou comendo essa maçã, caiu, depois de um determinado tempo, aquela maçã que caiu ali, aquela semente que caiu, ela vai germinar. Eles vão começar a entender que aquilo ali vai germinar e gerar outro fruto. Então eles vão começar a fazer uma produção agrícola, começar a ter quantidade de alimentos que eles possam comer depois. E se eles vão começar a plantar, se eles vão começar a ter gado, se eles vão começar a fazer isso tudo, eles vão começar também a se sedentarizar. O que é ser sedentário? É se fixar. Ao contrário do nomadismo, em que eles vão migrar de lugar para lugar, a partir de agora a gente vai ter o sedentarismo, a fixação desses grupos de hominídeos em pequenas sociedades, em pequenos clãs, em pequenas famílias que vão se juntando e formando a sociedade, certo? Mas como isso era possível? Como você disse, Lucas, eles surgiram no norte da África, possivelmente. Então é uma região muito árida. Como eles vão conseguir fazer esse plantio? Basicamente, a maioria dos hominídeos que foram encontrados, os fósseis, eles são encontrados no Crescente Fértil. O Crescente Fértil é o norte da África, e esse norte da África é uma região muito característica por ter grandes rios, rio Tigres, rio Eufrates, vai ter o próprio rio Nilo, certo? E esses rios vão fazer com que as margens deles sejam muito fértil. Onde tem água, há vida, certo? Então eles vão começar a fazer a canalização desses rios, ou seja, vão começar a desviar o curso desses rios para levar para dentro das suas sociedades, para poder dar água para o gado, para poderem beber água, para poderem se desenvolver, tanto na parte agrícola como em sociedade em si, certo? Então o período Neolítico, conhecido como Pedra Nova, vai se encerrar a partir daí. A gente vai ter a Idade dos Metais, que é onde vai ser descoberto o cobre, o estanho, o bronze e vários outros metais que vão possibilitar esses Homo sapiens, agora utilizarem de ferramentas mais elaboradas, se utilizar do ferro para poder transformar isso em uma arma mais letal,
em um instrumento para agricultura, em um instrumento de um utilitário comum do dia a dia, certo? Basicamente, galera, essa aí foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço e até a próxima aula.